Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Na aula de hoje eu vou falar sobre as 3 fases cruciais para você dominar o estudo para concursos públicos. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Hugo Leonardo, sou auditor do TCU há mais de 13 anos, passei em concurso público com apenas 22 anos de idade e hoje dedico meu tempo livre a ajudar outras pessoas, assim como você, a também realizar esse sonho da aprovação. O estudo para concurso público é algo que requer estratégia, metodologia, técnicas. Não é algo que você faz de qualquer maneira para ver se vai dar sorte, para ver se vai dar certo. E o conteúdo aqui desse vídeo e o conteúdo desse canal é exatamente como que você estrutura sua estratégia, sua metodologia, suas técnicas, a sua forma de estudar para conseguir realmente conquistar a aprovação, para chegar lá no dia da prova e ter um resultado excelente. Vamos para o vídeo de hoje, que é sobre uma situação muito simples. Existem 3 fases muito bem definidas quando você está estudando para concurso público. Meu objetivo aqui é explicar essas 3 fases e como que você pode, se você estiver iniciando, ou mesmo que estiver nos primeiros passos, como que você pode adaptar o seu estudo para essas etapas. Dessa maneira, eu tenho certeza que você vai começar a pegar um ritmo, a desenvolver bem e vai conseguir chegar no dia da prova tendo um resultado muito melhor do que se você estudar de qualquer maneira, sem nenhum tipo de estratégia. O que é importante a gente primeiro entender quando se trata de concursos públicos? Existem 3 grandes etapas. Um concurso público ele pode simplesmente estar aguardando autorização. Todo ano os ministérios, os órgãos públicos como um todo, mandam geralmente no órgão federal, né, na esfera federal, eles vão mandar lá para o Ministério do Planejamento, né, antes era o Ministério da Economia, vão mandar os seus pedidos de cargos para concurso e tudo mais. É normal que isso aconteça todo ano, só que todo ano é negado a maioria deles. Só que acontece um evento, que é o evento que vai marcar o pontapé inicial de um concurso público, que é quando acontece a autorização para aquele concurso. Então digamos que um órgão lá, vamos dizer que o Ministério das Cidades fez um pedido de 100 vagas para técnico administrativo, por exemplo. Esse pedido vai lá para o Ministério do Planejamento, o Ministério do Planejamento vai dar ok, ou seja, autorizou a realização desse concurso. Esse é o primeiro marco temporal que você precisa estar atento para poder balizar os seus estudos. Quando você tem essa autorização, existem algumas regras no governo federal que vão determinar alguns prazos para o órgão ali elaborar o edital e acontecer a prova. Isso não acontece em todos os órgãos, nem em todas as esferas. Mas o que é importante para você que está estudando, né? Eu vou falar de forma genérica para abranger todos os tipos de estudantes, seja concurso municipal, estadual ou federal. No momento que tem uma autorização, é quase certo que vai acontecer o concurso. Já aconteceu alguns casos de ter autorização e de repente ali acontecer algum problema, mas a autorização é o pontapé inicial. Então quando você está pesquisando aí dentro da sua área de atuação, dentro do que você quer para a sua vida, e você vê que tem um concurso autorizado, já é um bom ponto de partida. Qual que é a segunda etapa, assim, depois da autorização? Vai ter, por exemplo, formação da comissão. Às vezes é difícil de obter essa informação. Vai ter a escolha da banca. Isso aí já começa a aproximar a publicação de um edital. Mas para a gente ter como referência aqui de grandes mudanças no seu estudo, eu vou considerar a publicação do edital. Porque entre a autorização e a publicação do edital, a única informação relevante é a escolha da banca. Só que essa escolha da banca ela vai alterar apenas um aspecto do seu estudo, que a gente vai falar mais para frente. Mas quando de fato acontece a publicação do edital, aí realmente, meu amigo, muda completamente o jogo. Muda completamente tudo que você está fazendo ali. Você vai ter que fazer um replanejamento. Então por isso eu quero definir bem essas 3 etapas. Antes da autorização, é uma situação. Foi autorizado o concurso, já mudou a situação e saiu o edital, realmente aí a gente entra no que se chama de reta final, foco total ali no concurso. E vou falar aqui algumas estratégias, alguns comportamentos, algumas tarefas ali, vamos dizer, que você pode fazer na sua rotina de estudos para você ganhar ritmo, considerando que você está iniciando, considerando que às vezes você já está parado há algum tempo, para você ganhar um ritmo. Então eu vou passar aqui umas orientações bem importantes para você. Então a primeira situação, comecei a estudar agora. Tá? E eu pesquisei, né, e não tem nenhum concurso autorizado.
É uma situação até ótima, vamos dizer assim. Seria o mundo ideal para todo mundo que começasse a estudar para concurso? Seria. Mas eu vou explicar por que nem sempre vai acontecer isso. Então tá, comecei a estudar antes da autorização do concurso que eu almejo. O que eu preciso fazer nessa etapa? A primeira coisa é uma pesquisa prévia. Então eu preciso buscar informações sobre aquele órgão, aquela carreira que eu estou buscando, fazer um levantamento de provas anteriores, editais anteriores, porque nesse momento eu preciso identificar dentro daquela carreira ou daquele cargo que eu estou buscando quais são os tipos de matérias que podem ser cobradas. E às vezes vai acontecer nessa etapa que você vai se deparar com um edital com mais de 10 anos, o último edital já com mais de 10 anos. E muita coisa mudou em relação aos estudos nesses 10 anos. Por exemplo, se você pegar a parte de informática, teve uma evolução muito grande, o sistema operacional mudou, essa questão de internet, de nuvem, muita coisa mudou na informática, por exemplo, nos últimos 10 anos. Claro que português, raciocínio lógico, não teve mudança assim, de conteúdo, né? Continuam basicamente as mesmas coisas, mas acontece uma evolução no tipo de cobrança feita pelas bancas na hora da prova. Então é importante você, nesse momento, nessa pesquisa prévia, você começar a levantar para entender quais são os tipos de editais que você vai se deparar, quão antigo eles são, quais matérias, quais disciplinas estão ali e quais matérias estão dentro das disciplinas. Você vai fazer esse levantamento aí, tá? Porque nesse momento é importante você começar com um estudo mais básico. Então vamos dizer que vamos pegar o caso mais grave aqui, seria a pessoa que começou. Então assim, começou, aparentemente não sabe nada ainda desse mundo de concurso. Chegou nessa fase que não tem autorização ainda, pegou alguns editais, fez algumas pesquisas ali, até porque muitas vezes nessa etapa você ainda nem definiu direito qual área que você vai querer seguir, né? Muitas vezes você começa até já meio empurrado pelos outros, para a área bancária, para o concurso que saiu, sempre naquela correria. Mas digamos que você foi um pouco mais precavido e realmente se preparou, né? E está buscando aí com antecedência. Nesse primeiro momento você vai fazer o estudo básico, ou seja, você vai começar a estudar pelas matérias mais básicas ali. Geralmente, português, raciocínio lógico, muitas vezes informática, direito administrativo e direito constitucional. Seriam aí as 5 matérias essenciais que vai cair na maioria dos concursos. Então nessa primeira fase, comece com essas 5. Não queira começar já botando 10 matérias de uma vez, porque você pode se sentir saturado, sobrecarregado, porque é muita coisa de uma vez, é uma mudança muito drástica, tá? Eu sei que existem pessoas que vão dar conta, eu sei que tem pessoas que são, de repente, mais inteligentes, de repente, mais aptas para o estudo, tá? Essas pessoas, o que eu vou falar aqui, você adapta para a tua realidade. Estou falando daquele sujeito, daquela mulher, daquele homem que começou a estudar, mas, poxa, ainda está assim meio enferrujado. Não queira começar carregando muito peso de uma vez, começa leve. Pega por exemplo, essas 5 matérias básicas e vai começando a fazer um roteiro, uma rotina de estudos em cima disso. Com isso, você vai desenvolver a sua rotina, né? Você vai fazer seu planejamento, vai definir ali uma carga horária. Geralmente uma carga horária bem para iniciante mesmo, 1, 2 horas por dia ali em média, para você começar a incluir o hábito do estudo na sua vida. Se você começa já querendo estudar 10 horas por dia, vai dar um probleminha aí. Muito provável que você não vai conseguir seguir esse ritmo e vai se sentir desmotivado, acreditando que é preciso começar a estudar como um doido desde o dia 1º do estudo. Não é assim que funciona, tá? Vou contar rapidamente comigo. Quando eu comecei em outra situação, mas quando eu comecei, eu ralava o dia inteiro para fazer 4 horas de estudo por dia. E na época eu estava de férias quando eu comecei. Então assim, é super normal nesse começo, poxa, ter que fazer pesquisa, levantar material, organizar aí o ambiente de estudos, começar a estudar, se concentrar, render nesse estudo. Então tudo isso é cansativo. O teu cérebro ele vai ficar sobrecarregado, porque você estava numa rotina, você estava com um sedentarismo mental. Você não estava estudando antes, então de repente vamos com calma nesse primeiro momento. O que eu quero? Que você comece, que você perceba as pequenas vitórias nesse início. Ah, professor, já dou conta de entrar aí com 4 horas por dia. Cara, manda bala. Se você dá conta de fazer mais do que eu estou falando, faça. Então, não fica limitando assim, pô, o professor falou que é para estudar só 2 horas. Não, se você dá conta de fazer 4, manda bala e estuda o máximo que você dá conta ali. Estou falando para alguém que quer começar e que está sentindo ainda esse
sedentarismo, né? O corpo um pouco enferrujado, a cabeça ainda não está muito boa para o estudo. E aí o que você vai desenvolver nesse processo? A sua autodisciplina. Inserir uma rotina nova, inserir um hábito novo na vida da gente, demanda tempo e demanda muito esforço. É uma das coisas que consome bastante energia, a gente começar um hábito novo, sair daquela coisa no automático, né, daquela rotina. Então, por isso que eu quero que nesse primeiro momento desenvolva a autodisciplina e de seguir nesse estudo mais suave, mais tranquilo, né, mais pé no chão, o concurso está longe. Tá? Isso não é sinônimo de procrastinar, de enrolar. Ah não, nem tem concurso ainda, né? Ah, dane-se. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta é você começar num ritmo suave, tranquilo. E, obviamente, aumentando esse ritmo à medida que for evoluindo. Tá? Vamos passar agora para o segundo marco, quando a gente já tem uma autorização. E às vezes pode acontecer de você, comecei hoje, qual concurso que você quer? Concurso X, já está autorizado. Então você vai começar um pouco mais acelerado porque você tem menos tempo. Vamos lá, entre a autorização e a publicação do edital, o que você precisa fazer? Você vai fazer tudo aquilo que estava fazendo antes da autorização, só que você vai fazer alguns ajustes. Por quê? Com a autorização já é possível a gente já saber quais disciplinas vão ser cobradas. Como assim que é possível saber com autorização? Digamos que você é meu aluno e já entendeu que a gente começa a estudar para uma carreira. E aí digamos que você quer a carreira aí de técnico administrativo. Então, tem ali o conjunto de matérias básicas de técnico administrativo, beleza. Saiu a autorização do concurso da Agência Nacional de Saúde Complementar. E só tem essa autorização no ar. Então agora você já tem uma definição. Por quê? Porque agora você, além de estudar as matérias básicas, você já está agora direcionando para esse concurso, suposto concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então você vai pegar o edital dela, o último edital, já vai perceber que tem algumas matérias específicas dela. Ou um outro exemplo, você está estudando para a carreira administrativa e aí abre um concurso de um tribunal. Isso já vai definir algumas coisas para você, porque você antes tinha uma coisa mais etérea, né, mais ampla, só que agora você é carreira administrativa para um tribunal X, lá, digamos, tribunal TJDFT. Aí vamos dizer, abriu o edital, você já sabe que vão ter algumas matérias envolvendo os últimos editais do TJDFT, que são matérias recorrentes. Então você já faz um pequeno ajuste, de repente já vai começar a cair o regimento interno, algumas coisas naturais da justiça, né, inerentes à justiça, que se fosse uma autorização para o Poder Executivo, não teria. Então nesse momento que autorizou e que você definiu aquele caminho, você já vai começar agora a ter um refinamento das matérias básicas que você estava estudando antes. Segunda coisa, quando a gente tem uma autorização, já começa a trabalhar mais forte a parte de resolução de questões. Então você já passou aquela fase inicial, já está se ambientando com estudar, né, com esse hábito de estudar, você já pode nessa etapa começar a inserir questões para você treinar. Qual o tipo de questão? Se não tiver a definição da banca, você pode fazer questões abertas. Qualquer banca, ou pegar a banca do último concurso. Mas como, por exemplo, ano passado teve muito concurso que o Sebrasp fazia que passou para a FGV. Então esse é o momento de verificar isso. Se não tem ainda uma posição, ou você segue o último edital, ou você faz aberto para treinar de forma ampla. No momento que houve uma definição oficial da banca, aí você tem que realmente fechar para aquela banca, para entender o que aquela banca cobra, para entender como que é aquela abordagem. Terceira parte, você já pode começar também a fazer simulados. Já tem definição de banca, já tem algumas informações mais avançadas, já faz simulado, primeira coisa, pega a última prova daquele concurso. Ah, vou fazer a ANS, então já pega a última prova e já faz ela como simulado. Vou fazer TJDFT, pega a última prova, vou fazer Polícia Federal, pega a última prova. Então você já começa a ter o hábito de fazer simulados. Pode fazer esse simulado uma vez a cada 15 dias, por exemplo, já é um prazo bom para você treinar e avaliar o seu resultado também. E o último aspecto, profundidade. Nesse momento você já pode se aprofundar mais nas matérias que você está dominando. Quais são as matérias que você está dominando? Aquelas matérias básicas que você já estava trabalhando antes. Então, dependendo do tempo que você está nessa jornada, já é necessário você começar a aprofundar. Isso você vai perceber naturalmente quando começar a fazer questões e simulados, que você vai perceber algumas
coisas que você estudou, mas que não estava entendendo direito. Alguns pontos ali de dúvida. Então, quando você faz questões e corrige, inclusive do jeito que eu ensino aos meus alunos, você vai conseguir já aprofundar esse conhecimento. Se você não sabe, eu tenho um treinamento chamado Método Estratégico Caminho da Aprovação, e lá ele realmente pega do zero e leva até o dia da prova, aliás, até depois do dia da prova, para você realmente entender todas as etapas, né? O ciclo do estudo para concurso. Planejar, estudar e avaliar. Então, no momento que você faz questões, lá eu ensino como que se corrige questões, para você realmente extrair conhecimento daí, extrair informações valiosas daí, para você, na sua próxima etapa de estudo, avançar mais nesse conteúdo e parar de errar essas matérias, tá? Então, nesse momento, já depois que saiu a publicação, você já pode começar a aprofundar e as questões dos simulados vão te ajudar nesse aprofundamento dos conhecimentos. E agora vamos passar para a terceira etapa, mas agora tem um ponto crucial. O edital foi publicado. O que muda na minha preparação? Vamos lá. Primeira coisa, publicou-se um edital, digamos que você é meu aluno, está estudando para uma carreira policial. Tem várias opções. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Municipal, Polícia Penal. Aí você está nessa onda. Cara, veio um edital, na verdade com autorização você já vai refinar, mas vem um edital, é 100% nesse edital. Não vai conciliar com outra prova. Ah, mas eu tenho PF e PRF ao mesmo tempo. Vai ter que escolher um para ser muito bom e o outro você vai ter que dar um jeito. Não vai dar para você, muito difícil, tá? Tô falando assim, regra geral, muito difícil de você querer dominar. Digamos que cada concurso tenha 10 matérias. Você vai ter aí umas 8 matérias em comum, mas vai ter 2 diferentes. Ou seja, eu tenho 8 mais 4, 12 matérias. Você está concorrendo com alguém que está estudando só 10. É muito desafiador você querer conciliar. Então, nesse momento, é o momento de realmente dar direcionamento. Foco no edital, concentre 100% no que está no edital. Tá? O edital é a sua principal referência. Inclusive, quando você for conferir teu material de estudo, veja se aquelas aulas lá estão no seu edital. Pode acontecer do edital ser mais enxuto do que o teu referencial que você estava estudando antes. Então, sempre lembra de comparar. De repente, ou então teu edital tem uma matéria a mais. Então, dentro da disciplina Direito Administrativo, pode ter uma matéria a mais que não estava no teu material de estudo. Então, é preciso fazer essa checagem para não ficar nenhum ponto cego ali. Segunda parte, revisão. Nesse momento, você vai ter que trabalhar muito forte a revisão. A revisão você trabalha sempre, né? Óbvio, você estuda, você tem que revisar, senão você esquece. Mas nesse momento, você já vai precisar, talvez, estar mais revisando do que estudando matéria nova. Provavelmente, se você começou com antecedência, nesse momento aí vai ter muitas matérias que é 100% de revisão e questões, e aquelas matérias novas, de repente a legislação específica daquele concurso, que você vai estar ali começando do zero e acelerando para poder cobrir o máximo possível. Então nesse momento é importante ter uma técnica, uma estratégia de revisão muito forte para você conseguir manter tudo aquilo que você já estudou fresco e não perder aquele conhecimento acumulado. A terceira orientação, simulados na prática. Então procure agora com mais ênfase treinar simulados. De repente, ao invés de fazer um simulado a cada 15 dias, faça um simulado semanal. Treine realmente a situação da prova, porque isso vai te permitir chegar no dia da prova muito preparado, muito acostumado com aquela situação. Quanto mais acostumado a gente está, mais a gente produz, menos nervosismo a gente tem. É super recomendado fazer isso. E a última questão é saúde e bem-estar. Esse momento de reta final é muito importante cuidar da sua saúde mental e física. Então é importante, eu sei que a gente vai dar um tiro, vai ser durante um tempo, só que hoje em dia eu estou vendo editais que estão dando 3 meses até a prova, 100 dias até a prova. Então muitas vezes 100 dias pode ser algo desgastante. Nesse momento, uma coisa que você vai ter que fazer até para manter a sua saúde, o seu bem-estar, para você ter esse ritmo de estudo bom e ter uma boa performance, você vai ter que ir lá no teu cronogramazinho, no seu ciclo de vida semanal, olhar todas as suas atividades e remover algumas atividades. Nesse momento pós-edital, aí sim, é a hora que se você estava ali fazendo 2 horinhas por dia, tranquilo, é hora de você intensificar, é hora do tudo ou nada. Então você vai, se possível, tem férias para tirar, tira, tem folga, tira essa folga. Tudo que você puder fazer, pede, família está atrapalhando, cara, dá um jeito de pedir para eles saírem no final de semana para te deixar estudando.
é hora de usar todos os recursos. E você vai olhar ali dentro da sua rotina, tirar algumas coisas, tá? De repente diminuir o ritmo da academia, fazer academia 6 vezes por dia. Reta final é recomendado que você estude mais. Então assim, dependendo da sua rotina, pode até... Eu, por exemplo, tirei a academia da minha vida na reta final do TCU, porque eu tinha 2 meses só. E eu decidi, nesses 2 meses, fazer um intensivão para conseguir bater minha meta de 4 horas por dia. Então avalie e reavalie essas situações, tá? Reta final é hora de ir pro tudo ou nada e realmente você fazer isso vai ser importante para você chegar lá mais forte. Agora vamos lá, qual é a melhor situação para a gente começar a estudar? É óbvio que é a primeira, começar antes da autorização para o concurso. Só que às vezes a gente decide começar a estudar com um edital na mão. E aí eu vou contar a minha história e por que aspecto que deu certo na minha história. Quando eu me formei no ano de 2007. 2008 eu estava em casa pensando, o que eu vou fazer agora? Estou formado. Meu irmão chegou, ele já estava uns 6 meses estudando para concurso, falou, cara, olha só, vamos estudar para concurso junto? Olha esse edital. O cara me bota o edital da Controladoria Geral da União, da CGU. Se não me engano, tinha uma área lá que pegava obras públicas, que era a minha formação de engenheiro civil. Eu olhei aquele edital e falei, é só estudar isso aí que a gente passa? Achei que seria fácil. E fui para cima desse edital. Fui com a crença de que eu ia conseguir passar. Dei meu máximo, estudei pra caramba, só que isso não chegou nem perto de ser suficiente. Eu não consegui cobrir a maioria das matérias, tirando a parte de obras. A parte de obras eu também não fui bem, mas teve matéria que eu não consegui nem entender nada. Na redação, eu parei no meio porque eu não sabia nem o que falar. Uma redação da CGU, uma redação pesada. Assim, meu resultado foi horrível. Só que eu estava fazendo também uma baita de uma prova. Tá? O auditor da CGU é um dos melhores concursos que tem. E o que eu fiz? Então assim, eu não comecei do jeito certo. Vou começar esperando uma autorização. Porque caiu no meu colo aquele edital. Só que eu enfrentei aquele edital com a cabeça de que se eu falhar nele, tranquilo, pô, já comecei estudando para um concurso gigante, vai aparecer outro menor, mais fácil e tal, e eu vou dar conta. E assim foi. Eu passei um grande período da minha preparação, praticamente, eu não olhava para essa questão de autorização de concurso, porque era uma época que estava tendo muita prova. Eu terminava uma prova, quase sempre já tinha uma outra prova engatilhada. Só que eu tinha um edital, eu tinha um norte, uma referência, que era a prova de perito da Polícia Federal para a área de engenharia civil. Então, se eu tivesse em algum momento sem ter uma autorização vigente, eu estudava para essa prova da Polícia Federal. Até porque eu não entendi esse negócio de autorização. Para mim era só, para mim saiu o edital, era sempre uma surpresa, né? Então hoje você tem essa informação de que existe uma autorização, de que existe um processo, né, que vai avançando. Então eu praticamente vivi de edital em edital. O que isso acarreta para você? É um estresse maior, ao mesmo tempo te dá aquele senso de urgência maior, porque você já tem uma prova atrás da outra. No meu caso, eram provas voltadas para a engenharia civil, com conhecimentos de engenharia civil, então era tudo alinhado. O que mudava? Às vezes era um regimento interno, às vezes era uma legislação específica, e aí beleza, eu trabalhava essa matéria específica, mas eu ia construindo meu conhecimento para as matérias de obras em geral. Resultado, passei um ano tomando chumbo, reprovando, batendo na trave, chegando perto, só que nos 6 meses seguintes também houve um processo de maturação, né? Lembra? Eu tinha um dia inteiro livre e consegui estudar 4 horas. Chegou um momento que eu trabalhando consegui estudar 4 horas. Pro TCU, foi minha reta final. Então nesse processo, ao longo desse um ano, foi um ano de derrota? Não. Foi um ano de bastante reprovação, mas foi um ano em que eu aprendi a estudar, minha concentração aumentou. Nesse período eu saí do zero de direito, de AFO, de um monte de matéria que eu não sabia nada. Então existe um processo para você assimilar esses conhecimentos. Tinha uns conceitos tão bestas que eu demorei um ano para entender. Só que quando eu passei esse um ano, teve um momento, claro, que eu procrastinei, que eu vacilei, teve, né? Isso inclusive foi o pontapé final ali para eu começar a estudar de verdade. Foi o último chute que eu levei
na bunda, e aí eu comecei a estudar de verdade. Foi depois de uma reprovação que estava muito fácil ali a prova. E aí depois disso eu conquistei 3 aprovações seguidas, né? Agência Nacional de Águas, como especialista em recursos hídricos, Detran DF como engenheiro e depois TCU, auditor de obras públicas, aos 22 anos. Olha só, eu estudei 75 dias pro TCU. Quando me falaram do TCU, estava nessa fase antes do edital. Uma amiga falou, cara, o concurso está autorizado, vai sair uma prova, vai ter umas 100 vagas para engenheiro. Isso é certo, bora estudar? Eu falei, bora. Quando eu disse que ia começar, estava fazendo um levantamento bibliográfico das matérias, do conteúdo para estudar, saiu o edital. Então assim, eu conto que foram 65 dias, mas teve ali, a primeira semana eu estava levantando material. Saiu o edital, cara, prova do TCU gigante, um monte de matéria. Tinha umas 2 ou 3 matérias que eram praticamente novas para mim. Mas aí, por eu já estar trabalhando, toda aquela questão de estudar para outras provas, eu cheguei muito preparado, consegui em 65 dias converter e alcançar a aprovação. Então assim, não existe, hoje eu entendo o seguinte, o mundo ideal é você começar antes da autorização, ótimo. Mas se você começou, cara, e tem uma prova já, estuda para ela. Com a cabeça de que você está dando o seu melhor, e que teu melhor pode não ser suficiente. Tranquilo se reprovar. Todo mundo reprovou. Tem poucos casos aí que o cara passa de primeiro, eu conheço alguns, mas assim, é super normal reprovar. Só que você entrou nesse jogo, você entrou meio assim, tipo, perdidaço. É normal ter um desempenho ruim, é normal se sentir burro, é normal todas essas paranoias que passam na nossa cabeça. O que é importante, que você não desista. Pega essa primeira prova, mesmo que você tenha começado ali já no pós-edital, igual eu comecei, usa esse combustível. Cara, terminou aquilo ali, avalia tudo e vai para a próxima rodada. Qual que é o próximo concurso em vista? Não tem nenhum? Opa, aí eu estou na vantagem, porque eu estou com antecedência. Tem outro pós-edital, desde que seja na mesma linha, né? Não pode ser um concurso para cá, outro para lá. Espero que eu tenha ajudado, né? Dúvidas, manda aqui nos comentários. Estou sempre à disposição para responder vocês. Quer participar do nosso treinamento? Tem o link aqui na descrição. O treinamento ele é bem completo e vai te ajudar em todos esses aspectos que eu falei aqui e muito mais, tá bom? Tamo junto, espero ter ajudado vocês. Bons estudos, até a próxima.